Um povo com medo obedece. Um povo sem nada a perder se revolta. É essa a tônica da série da Netflix que adicionou mortos-vivos a um processo revolucionário que mudou a história política do Ocidente. Ficou curioso? Então escolha suas armas e participe dessa revolução, porque está começando o Papo de Horror. Salve, salve, galera! Antes da gente falar da série, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana nós vamos trazer o melhor do universo do horror. E com certeza você não vai querer ficar de fora. A série de hoje já estreou no top 10 da Netflix e consegue transitar muito bem entre o drama histórico e o terror ficcional, culminando numa obra com muita ação e gore. Nós estamos falando da francesa La Révolution. Na trama, nós acompanhamos o médico Joseph Ignace Guillotin, que está investigando assassinatos suspeitos na França do século XVIII. Enquanto isso, um vírus começa a se espalhar entre a aristocracia francesa, transformando os nobres em criaturas sedentas por carne humana. Juntando a tudo isso, nós temos um contexto extremamente caótico, porque a população sofria com a miséria e com os desmandos da aristocracia. Diante disso, eles iniciam um processo que futuramente viria a ser conhecido como a Revolução Francesa. Um dos primeiros acertos da série é utilizar como pano de fundo a Revolução para contar uma ótima história de terror. Mas para a gente entender as camadas da série e o que os produtores quiseram passar, é necessário aqui que a gente dê uma rápida aula de história para vocês. A Revolução Francesa é resultado da crise política, econômica e social que a França vivia no século XVIII. Naquele período, a França era governada pelo Luís XVI. E a sua sociedade era dividida em 3 classes, chamadas de estados. O primeiro estado era constituído pelo clero, ou seja, a igreja, a instituição mais poderosa daquele período. O segundo estado era composto pela nobreza. E o terceiro estado era uma definição mais genérica, era relegado ao povo, ou seja, o resto da galera que sobrou que não compunha os outros 2 estados. E essa estratificação, ela teve como consequência a extrema pobreza desse terceiro estado, o aumento muito grande dos impostos, e esse terceiro estado ficou relegado a sustentar os privilégios da aristocracia. Diante dessa situação desesperadora, e baseados nos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, os populares pegaram em armas e deram início a um processo revolucionário extremamente violento. O terceiro estado, ele tinha como principal trunfo para essa revolução a burguesia, porque esse é um período da história em que a gente tem uma diversidade de pensamentos muito grande. E ali a gente vê a burguesia ascender e é ela quem de fato inflama a população, o restante desse terceiro estado, para realizar essa insurreição. Juntando todos esses elementos, a gente tem a vitória desses insurgentes e a queda do regime monárquico francês. E para contar essa história, os diretores Aurélien Molas e Gaia Guasti acrescentam elementos fantásticos, com destaque para uma doença do sangue azul que é capaz de tornar esses nobres uma espécie de vampiros canibais. Agora, a população não tem mais só que lidar com a pobreza. Ela também tem que lidar com esses monstros canibais quase imortais. E somando tudo isso que a gente falou até agora, a liberdade poética desses diretores, a várias tramas políticas, nós chegamos a um resultado muito interessante, porque nós temos um drama histórico muito bem adaptado e um horror gráfico à moda francesa. Um outro acerto da série é a ambientação histórica, que convenhamos, os figurinos são impecáveis, a retratação das França do século XVIII, mostrando as ruas repletas de ratos, alcoólatras desempregados, a prostituição, aos crimes, dá para realmente ter uma baita noção de o quão caótica era a situação, porque passava a população oprimida daquele período. Em contrapartida, quando adentramos o palácio do Donatan de Montargis, o vilão dessa história, somos apresentados a riqueza, a pompa e a fartura.
A trilha sonora também é outro destaque, porque ela consegue ir muito bem desde aquele tema fúnebre, o tema funesto de suspense, até mesmo uma orquestra de batalha que só ajuda a contribuir para a imersão do espectador. Need for Speed, da vida real. Com carro fudido, né? Esse carro foda. Need for é porra nenhuma. Outro ponto que nós precisamos destacar é o cuidado que os diretores tiveram em acrescentar elementos históricos reais, que não só deram tom de veracidade para a obra, mas também acrescentaram, aumentaram o fator de crítica social. Só nós nos atermos para o Joseph Ignace Guillotin, que não só existiu de verdade, como ele foi o inventor da guilhotina. Inclusive, uma curiosidade, tá aí o nome que foi dado ao instrumento em homenagem ao seu criador, ou seja, guilhotin. E para quem não conhece, a guilhotina era um instrumento de execução que decapitava as pessoas contrárias à causa e que foi muito usado na fase mais violenta da Revolução. Nós temos outros elementos no enredo que não estão tão claros como esse que a gente citou, mas você consegue perceber muito claramente a referência ao sangue azul, porque esse sangue azul, na época da Revolução Francesa, ele fazia referência à aristocracia. Então esses vampiros canibais, eles terem o sangue azul, não é por acaso. E um outro destaque também é o fato dos monstros só serem mortos por decapitação. E convenhamos, isso é obviamente uma clara alusão às execuções feitas pela guilhotina no período da Revolução. A série não é uma superprodução complexa. Ela é repleta de dramas novelescos, à la, muitas vezes, novelas latinas. Ela tem muitas traições e também tem aqueles romances entre a plebe e a aristocracia, que incomodam bastante. Além disso, os personagens, principalmente os personagens principais, grande parte do elenco, carece de ter um certo carisma, com destaque para o médico, o Joseph Ignace Guillotin, que ele é interpretado pelo apático Amir El-Kassem, que de fato tem uma atuação bastante apagada e não imprime todo o carisma e toda a personalidade que o personagem pediu. Apesar desses erros, é fato que a série ela tem muitos méritos, especialmente por conseguir aliar muito bem a crítica social ao terror. La Révolution, querendo ou não, temos que admitir, é um exemplar da competência francesa em contar histórias divertidas e violentas. Convenhamos, é um deleite para os aficionados por uma boa história de terror repleta de violência, gore e desmembramentos ocasionais. E vocês, já assistiram a série? Ficaram com vontade de ver? Tem alguma outra sugestão de alguma crítica que vocês querem ver aqui no canal? Então já deixa tudo isso aí nos comentários que a gente quer ouvir muita opinião de vocês. E se vocês também gostam de passar uns cagaços em frente à TV assim como a gente, estão no lugar certo. Então participem dessa revolução e abracem o nosso lema: consuma cultura e viva o cinema. Porque terror também é arte. Até a próxima, galera!